E estamos no ar, de Bauru para o planeta. Pois é, e hoje com duas figuras bastante significativas. Uma no campo de resgate histórico e outra no campo espiritual, através da literatura e palestras. Mas a reflexão que a produção preparou para nós foi enviada pelo escritor e professor Reginaldo Furtado, mas o texto, ele mesmo é honesto de dizer que não é dele, né? É de uma amiga que lhe passou e ele, de forma gentil, nos enviou, a Lívia Barros Calado. Agradecimentos a ambos. O importante é o conteúdo, sem dúvida alguma, desse material. Não desperdice o seu tempo precioso julgando pessoas ou reclamando diariamente dos mesmos problemas. Você não encontrará a paz que tanto procura fora de você, mas em seu interior. E é você que tem que se esforçar para criá-la, porque Jesus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Assim como para tomar decisões assertivas, pensadas com calma, sem rigor, para conseguir fazer o que se propuser a fazer. Aproveite pessoas e situações que lhe deixam impacientes para colocar em prática a sua tolerância e exercite todos os dias o amor ao próximo. Nunca deixe para amanhã os acertos que pode fazer hoje. Mantenha a disciplina, o foco, a concentração, a começar em você mesmo. Aproveite todos os dias para acertar, perdoar, consolar, sorrir, compreender, ouvir, agradecer e, principalmente, amar. Não deixe escapar uma só oportunidade de sua própria consciência. Tenha coragem, porque para tudo isso é preciso ter coragem. Para superar a si mesmo, consciência, maturidade, realismo, indo de encontro à mediocridade que mina os esforços, as chances de ser mais, a vida e seus compromissos reais. E agora vamos saber o que está acontecendo na cidade e na região. Todas as últimas sextas-feiras do mês, um grupo de músicos voluntários com o Toninho, ex-parceiro de futsal nosso, ex-policial rodoviário, usam seus talentos junto com outros músicos que ele agrega, convida, todo voluntariamente, para alegrar os internos da Vila Vicentina de Bauru com a maior interatividade possível. Creio que com as fotos que vocês estão vendo, dá para perceber esta interatividade e a alegria dos nossos queridos idosos. Agora eu lhe pergunto, você sabe o que é sarcopenia do idoso? Assista ao vídeo e saberá.
Não percam, dia 22 deste mês, a feijoada promovida pela Associação Comunitária Caná, lá no Ferradura Mirim. Adquirá já seu convite, conforme está na tela. A escritora Olinda, da Oficina da Palavra, que a conheço desde quando diretora ainda nativa, lá do Joaquim Michele, tem convites. O contato com ela é o 14981217516. Não deixa para a última hora, tá bom? E a Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada no Parque Viaduto, pertencente à Paróquia de São José Trabalhador. Nós estamos no mês dela, de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia fica na Vila Industrial. Está com uma celebração à Nossa Senhora bem diversificada, tanto espiritualmente como com comes e bebes, e inclusive com carreata programada. A destacar a novena que começou dia 1º de outubro e o dia 12, que é o dia da Santa, que começa as atividades de manhã já com missa e vai com atividades aí durante o dia todo. Encerrando os festejos, dia 14, com jantar beneficente, regado a parmegiana de frango, arroz, batata, palha e salada. Convites limitados, então também procure com rapidez para assegurar o seu convite. Outras informações, porque é grande, tem um papel deste tamanho, com todos os detalhes para que você possa acompanhar dia a dia o que acontece nessas festividades, você pode obter na Secretaria da Paróquia São José. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Para a alegria nossa, como dissemos na abertura, duas personalidades com formações, uma civil, outra militar, mas quando a gente faz o que gosta, mesmo quando se aposenta, continua fazendo. E é isso que a gente gosta de mostrar no nosso programa. À nossa direita, nós temos o Sidney Fernandes, que, além de autor de livros espíritas, também faz palestras, e não só em Bauru, como também em outras cidades. E, ao lado dele, temos o Jorge dos Santos, militar reformado, e que preside atualmente o Museu Histórico e Militar de Bauru. E a gente vai saber um pouco mais a respeito deste primeiro ano de atividade do que era sonho e que se tornou realidade. Eu vou começar pelo Sidney, que traz no livro um título bastante... como poderíamos nos exprssar? Quem é religioso e conhece Jesus Cristo, por que Jesus ou Cristo? Por que esse título? Jesus Cristo não é a mesma pessoa, Sidney Fernandes? Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado pela oportunidade, meus cumprimentos a todos. Na verdade, na infância de Jesus, ele que vivia numa pequena aldeia desconhecida, havia muitas crianças com o nome de Jesus. Era um nome muito comum na época. No entanto, o Cristo anunciado pelos profetas, o Cristo esperado pelos judeus, este teria que ser realmente uma pessoa que viria modificar a face do planeta, do nosso mundo. Mas ele foi interpretado inicialmente como um desconhecido. Na verdade,
Jesus passou a ser considerado Cristo mesmo já no final do primeiro século ou em meados do segundo século da humanidade. Muito bem. A explicação, então, deste título tão inteligente e instigativo, né? Instiga a gente a saber por que Jesus ou Cristo. E ele explica, Jesus porque teve uma vida humana, natural, como todos os humanos, e a proposta que o Criador o fez vir até o nosso planeta aqui. E depois ele tinha uma missão, quando completou aí 3 anos da sua missão e entregou a sua vida para a nossa salvação. Se você me permite apenas acrescentar. Pois não. Na verdade, nós passamos a conhecer o Cristo e o cristianismo através de Paulo de Tarso. Após a conversão dele na estrada de Damasco, ele saiu pelo Mediterrâneo, mandando as suas epístolas, criando igrejas. A ele, Sérgio, nós devemos a projeção de Jesus com o Cristo, porque vieram muitos Cristos, mas somente Jesus é efetivamente o Cristo, aquele que veio trazer novos conhecimentos, uma nova mensagem para a humanidade. Sem Jesus, nós não teríamos Paulo de Tarso. Sem Paulo de Tarso, nós não conheceríamos nem Jesus, nem o cristianismo. O programa ele é também elucidativo, por isso que ele não só informa, mas ele também forma através dos nossos entrevistados, que não são só de Bauru, mas da região e pelo YouTube O Planeta. Jorge dos Santos, o que você destaca no primeiro ano de funcionamento do Museu Histórico e Militar de Bauru? Seja bem-vindo, mais uma vez. Legal a gente poder estar aqui novamente, poder passar o resultado de todo esse 1 ano de inauguração do museu. Foi muito importante porque nós tivemos a oportunidade de levar o conhecimento a centenas de pessoas que nesse primeiro ano de aniversário veio a frequentar o museu e veio ver coisas maravilhosas, como as histórias dos nossos heróis, né, da FEB, e ao mesmo tempo dos combatentes da Revolução de 32. Então a gente pôde levar através de uma forma didática e pedagógica a história de todos os nossos componentes de Bauru e região, em que o contexto estava tudo ali em 3D, né, que as pessoas podem ver, pode pegar, pode colocar na cabeça. Foi muito bacana. Esse primeiro ano foi muito importante para nós, porque serviu até mesmo como laboratório e a gente poder fazer algumas modificações e aperfeiçoar o nosso trabalho dentro do museu. Que beleza! E acrescento ainda que Bauru, conforme o próprio Jorge me informava e informou a nossa produção, o museu tem servido também para a economia da cidade de Bauru, porque escolas próximas a São Paulo têm saído de lá, vindo para conhecer o museu, tomado suas refeições no shopping na cidade de Bauru e ainda conhecer o nosso zoológico, que é reconhecido em toda a América Latina. Parabéns. Sidney, por que há historiadores ainda que têm dúvida quanto à existência de Jesus? Depois da morte de Jesus, houve, infelizmente, a destruição de Jerusalém. Total destruição. Ficamos apenas com o Muro das Lamentações. Com a destruição da cidade, a própria memória daquele povo foi destruída. Não ficou nenhuma biblioteca, nenhum documento, e por isso nós não temos notícias escritas a respeito especificamente de Jesus. Então era o caso de as pessoas colocarem dúvida quanto à existência desse personagem. Embora, nas pesquisas que fizemos nesta obra, nós descobrimos alguns documentos dos romanos antigos que não falavam propriamente de Jesus, mas falavam do cristianismo, dos seguidores do Cristo. Eu me lembro de uma observação, uma colocação de um governador que escreveu para o imperador dizendo: olha, tem alguns cristãos aqui na minha região, o que eu faço com eles? E o imperador disse: não,
esse tempo já passou, está tudo bem, não se preocupe com isso. Então, esse documento é oficial, ele existe mesmo. Agora, muitos historiadores ficaram em dúvida, mas quando muitos historiadores que não se conhecem, nunca se viram, nunca se comunicaram, começam a falar a mesma coisa sobre um personagem, nós temos a sua confirmação histórica. É um elemento universal a respeito de um personagem. Então, os historiadores sentem a sombra de Jesus em todos os acontecimentos daquela época. Por isso, a Bíblia teve alguma influência nas pesquisas que você fez ou você a desconsiderou? Não. Levamos em conta com muita atenção. Embora, você sabe, naquela época não existia imprensa. E como que se divulgava o Evangelho? Através dos copistas. Então, muitas coisas foram alteradas, modificadas, algumas por erros mesmo, outras de boa fé, outras por injunções políticas e sociais. Daí, muitas alterações que aconteceram até no Evangelho. Na verdade, o único documento que os historiadores consideram como irrefutável e os exegetas mais rigorosos de todos os tempos não tem qualquer dúvida, daí a importância que eles dão para Jesus é o Sermão da Montanha. Na verdade, até Gandhi, que não era cristão, uma certa ocasião afirmou: se acabassem todas as bibliotecas, todos os livros do mundo, e se conservasse o Sermão do Monte, o mundo nada perderia. Muito bem, eu conheço essa frase e realmente ela é muito significativa, né? E ele também complementa dizendo que muitos que se dizem cristãos, por não seguirem o Sermão da Montanha, não deveriam ser chamados de cristãos. Na verdade... eu não posso criar um debate. Não, sem dúvida, mas você tem toda a razão. Mas eu agradeço os seus esclarecimentos e pergunto ao Jorge. O museu foca apenas valores militares ou ele é mais abrangente, Jorge? O nosso museu ele é muito mais abrangente, né? Porque é necessário nós entendermos que Bauru tem uma história muito rica em personalidades e fatos. Então, logo na entrada do museu, quando você entra, você já vê uma porta do hotel da cidade de Bauru. Você já vê uma cadeira de escola do Guedes de Azevedo. Você já vê o primeiro carro de bombeiro de Bauru, o último semáforo a manivela de 1976, que fechava a Marechal Rondon com Rodrigues Alves. Então, assim, balança da Baixada do Silvino, do Grande Silvino, onde era o entreposto de todo o comércio e junção da nossa região, porque até então nós éramos Boca de Sertão de Botucatu. Então, é necessário a gente entender que o museu, nós tínhamos que dar um nome ao museu. Nós demos o nome Museu Histórico Militar de Bauru, para que tivesse uma nomenclatura forte, e é o que nós representamos hoje. Dentro da pedagogia histórica da nossa cidade e da região, a gente conta a necessidade dos fatos marcantes. E aí, dentro do museu, quando você entra, você já começa a ver tudo isso, né? E continua com as visitas itinerantes? Sim, continuamos. Nós estamos, inclusive, com uma itinerante de 150 anos agora no Poupa Tempo, que antes Mas vai dar detalhes daqui a pouquinho. Não bora dar spoiler. Dá detalhes daqui a pouquinho. O que você perguntasse? Não, é que ele me fez lembrar, isso que é bom do historiador, né? Eu não me lembrava mais do semáforo à manivela. E você falou, me lembrei da infância. E nós estamos na cidade de Leme. Hoje nós recolhemos 5 cidades, está guardado, que estavam em 5 cidades. Nós estamos na cidade de Leme com o nosso acervo de cerâmicas indígenas e portuguesas, e nós estamos indo, esse mês agora, nós vamos para a cidade de Piraju, levar a história de 32. Muito bem. Daqui a pouquinho você volta para falar esse assunto que é muito importante, que eu cortei. Explique o sumiço de Jesus, por favor,
o Sidney? No início do século XIX, Sérgio, havia uma erupção de incredulidade. As pessoas raciocinavam assim: bom, se ocorreram tantos desmandos, tantas torturas, tantas mortes em nome de Jesus, se ele está por trás disso, ele não é um personagem real. Então havia, vamos dizer assim, uma incredulidade, não somente em relação a Jesus, como ao próprio Deus. Um escritor chegou a dizer que o Deus estava morto. E nesta época, a partir do século XIX, é que na Cidade Luz, Paris, é que começou a se falar com calma novamente a respeito de religião. As pessoas estavam completamente afastadas da religião. Não sei se você se lembra daquele episódio em que Dante Alighieri, após escrever a Divina Comédia, o povo estava fora das igrejas. O iluminismo desta época foi bastante importante também para esse afastamento dos valores espirituais e cristãos. A partir da obra Inferno, que é a mais famosa de Dante, aí o povo percebeu que havia alguma coisa de concreta naquelas ameaças, naquelas consequências para os atos errados que se pudesse cometer. Eu imagino que no início do século XIX, nós estamos também com essa incredulidade. Aliás, que infelizmente, na minha opinião, estamos passando por ela de novo. É um ciclo infeliz que a humanidade passa se pegarmos a história da humanidade. Eu tenho uma igreja bem em frente à minha casa e eu acho o trabalho que aquele padre sacerdote faz espetacular, muito bom, mas eu tive comparando, a frequência dela caiu muito depois da pandemia e não retornou até agora. Isso se deve também aos vídeos, né? Ainda existem missas que não fazem só as celebrações presenciais, elas fazem ainda online. Então, quer dizer, infelizmente, há o comodismo humano. Se eu posso assistir em casa a missa, para que eu vou ir até o templo e lá poder? A única diferença é que ele não tem, para nós, e no meu caso, que respeito o espiritismo, como também todas as outras religiões, mas sou católico apostólico romano, acredito no sangue e no corpo do Cristo na Santa Eucaristia. Então, quer dizer, mesmo online, eu não consigo receber o Cristo em corpo e sangue. Mas não vamos fugir do tema aqui. Eu tenho uma pergunta importante a fazer aqui para o Jorge. Nesse ano, tem alguma exposição específica ou heróis brasileiros? Aí vem que você já ia adiantar, entendeu? Nesse ano, tem alguma exposição específica de heróis brasileiros? Sim. E participam de algum concurso estadual no Museu Bauruense e nacional, estadual e nacional? Sim, Purini. Nós estamos com uma exposição de 150 anos de Santos Dumont, né? E não deixando de passar também, dentre toda a história da aviação, do nosso Osiris Silva, né? O nosso bauruense Osiris Silva, que criou a Embraer, e está no Poupa Tempo. Essa exposição nossa está no Poupa Tempo e posteriormente vai para outras cidades. O ano passado nós ganhamos o prêmio do Bicentenário da República, fomos contemplados com esse prêmio, que nós temos o vice-presidente Paulo, que faz toda a nossa documentação e faz com que a gente concorra a esses prêmios. E esse ano nós estamos concorrendo com o prêmio dos quilombolas, né, que são as profissões da mistura dos índios com negros e brancos, e ao mesmo tempo índio com branco ou branco com negro. E aí são todas essas profissões que nós estamos concorrendo esse prêmio, que vai a partir de outubro ou novembro já sai a classificação de quem ganhou o prêmio. E nós vamos torcer para poder divulgar, mais uma vitória para Bauru. Para poder dizer coisas positivas da nossa cidade, não é mesmo? Mas, meu querido Sidney, nós falamos de evangelho e eu gostaria, nós só temos 2 minutos e 38 segundos. Os evangelhos de Jesus foram modificados? Infelizmente, sim. Às vezes por motivos políticos,
às vezes por falhas mesmo dos copistas, mas essas modificações não alteraram o sentido principal, a essência da mensagem de Jesus Cristo. E nós, felizmente, temos hoje possibilidade de resgatar a mensagem do Cristo. Você bem mencionou a presença nas igrejas, nos templos evangélicos, nos centros espíritas, nos templos messiânicos, é indispensável. O calor humano, a proximidade, é com isso, com o trabalho, com o canto, com o abraço, nós vamos de volta aos ensinamentos do Cristo. E isso, a necessidade da presença e do indivíduo aliar-se principalmente aos trabalhos que estão realizados para honrar a mensagem do Cristo com a atividade própria de cada um. Perfeitamente. Considerações finais, Jorge, com os nossos agradecimentos, a sua participação e informações para o nosso público. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, né, os nossos colaboradores do Museu Histórico Militar de Bauru, aquelas pessoas que nesses 4 anos têm acreditado no trabalho que a gente tem feito no resgate da história e poder passar para a comunidade, não só bauruense, como do estado de São Paulo, né, a todos aqueles que nos visitam, um carinho muito grande e vamos continuar nessa luta, né? Por mais... As pessoas que quiserem conhecer pessoalmente, já que nós estamos falando aqui da participação presencial, conhecer pessoalmente lá o museu, qual que é o endereço e horário de funcionamento? O endereço é Rua Antônio Alves, 1283, e o horário de funcionamento é todos os sábados, das 8 horas da manhã às 18 horas. Posteriormente, até o final do ano, iremos abrir o nosso cafezinho. Opa, que beleza. Então tá bom. Aí nós vamos tomar cafezinho também lá, onde já foi Câmara Municipal, onde já foi delegacia. Puxa vida. Só o prédio já conta uma porção de história. E lá dentro tem mais Casa história. do Padre, a primeira Casa do Padre. Então, que depois excomungou Bauru e a Catedral do Espírito Santo. Considerações finais com os nossos agradecimentos e onde que as pessoas podem adquirir o seu livro, Sidney Fernandes. Nós doamos os direitos autorais deste livro e todos os meus livros anteriores para as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Que são 8 ao todo, viu, gente? Esse é o 8º. Este aqui? Esse é o 18º. Ao 18º? Isso. Então minha produção falhou comigo aqui, porque ela... faltou uma perninha. Faltou uma 10ª aqui. Bom, 18º. São tá certo. Então, 18 livros que nós doamos para as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. E a nossa obra está à disposição ali na Rua 7 de Setembro, número 830, bem pertinho da Igreja Santa Terezinha. Perfeitamente. Para a gente dizer que realmente nós estamos em um ecumenismo que só nos faz nos aproximar cada vez mais, porque todos visam a Deus acima de tudo. Amém. E o bem ao próximo. Reunindo esses 2 mandamentos, estamos cobrindo os 10 que Moisés levou na pedra. Perfeito? Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Henrique, muito obrigado a você do planeta que acompanha o nosso programa. Até!